Bom dia, meus amores, como vocês estão? Hoje é segunda-feira, dia 20 do 1, e hoje a gente tá começando a nossa semana de aquecimento. Na verdade, a nossa semana não, as nossas lives de aquecimento para a super aula que vai acontecer no dia 29 do 1 às 19h25, onde eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado, o que você realmente precisa fazer para regular o seu intestino, para destravar o seu intestino de uma vez por todas. Oi, Ju, oi, Naide, oi, Rafael, bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos. Gente, então o que a gente vai falar na live de hoje? Por que você tem um intestino preso e como que você vai resolver isso? Então hoje eu vou te mostrar algumas coisas que você tem feito de errado, que provavelmente estão travando o seu intestino, né? Então se você é aquela pessoa que fala assim, eu tenho intestino preso desde sempre, desde que eu sou criança, meu intestino nunca funcionou direito. Essa live é pra você, tá bom? Clica nesse aviãozinho, manda pra alguma amiga que também sofra com esse problema e vamos destravar o intestino de todo mundo. Bora lá, deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, quando a pessoa fala pra mim, Gabi, eu tenho o intestino preso desde sempre, a primeira coisa que eu vou falar pra ela, a primeira coisa que você tem que saber se você é essa pessoa é que provavelmente você come alimentos que prendem o seu intestino e que você tem sensibilidade desde sempre, tá? Então, se você tem a mesma alimentação que você tinha, né, quando era criança e essa alimentação se repete ao longo da sua vida, provavelmente é porque você está comendo alimentos que prendem ou que você tem sensibilidade desde criança, certo? E aí, naturalmente, o seu intestino vai ser preso desde sempre realmente, certo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Se o seu intestino é preso desde que você é criança, você precisa entender que provavelmente a sua alimentação é uma alimentação inflamatória desde criança. E aí, muitas vezes, o que você faz é de colocar alguns alimentos, é de colocar algumas coisas, algumas estratégias que você vai pegando de forma isolada por aí e acrescentar na sua alimentação. E aí, isso não funciona porque você não ajusta a base, porque você não melhora a base e, consequentemente, você diz, eu já tentei de tudo e não resolveu. E, na verdade, meu amor, você não tentou de tudo, você fez coisas isoladas que somadas não vão ajudar a regular o seu intestino. Por quê, gente? Aquela pessoa que tem intestino preso desde sempre, o que ela precisa saber é que se ela for ficar fazendo coisas isoladas, estratégias, dicas isoladas aqui na internet, ela não vai resolver o problema dela. Muitas vezes ela pode até piorar, tá? Então, se você fala assim, não, mas eu já acrescentei fibra, mas eu como mamão, mas eu não sei o que, enfim, que é o que vocês costumam me falar, eu vou te dizer, gata, deixa eu te falar, você pode ter feito tudo isso e ainda assim o seu intestino não funcionar, justamente porque a base não está correta, justamente porque o seu intestino continua inflamado, porque você continua consumindo aqueles alimentos que não fazem bem para ele. Então, não adianta você colocar coisas específicas, né? Estratégias específicas que você aprende, dicas específicas, que ele não vai funcionar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo erro que eu vejo muito que as pessoas cometem quando elas falam, meu intestino é preso desde sempre e tudo mais, é a falta de equilíbrio entre fibras solúveis e insolúveis. Então, normalmente, o que a pessoa faz quando ela tem o intestino preso? Ela compra um monte de semente. Aí ela compra semente, ela compra psyllium, ela compra tudo que falam pra ela. Ela começa a tomar chá de sene, enfim, um monte de coisas. E aí ela começa a colocar aquilo ali na rotina dela. Só que aquilo ali também não vai resolver, porque na maioria das vezes o que acontece é um desequilíbrio entre essas fibras solúveis e as insolúveis. Então, as fibras insolúveis são aquelas que estão na casca dos vegetais, são aquelas que estão nas folhas. Bom dia, Vivian, tudo bem? São aquelas que estão nas folhas. E a fibra solúvel é a que está na parte de dentro dos vegetais e das frutas e que está também nas sementes, é aquelas que solubilizam em água, tá? E aí, gente, o que a gente precisa entender? Normalmente, quando a pessoa quer fazer o intestino dela funcionar, ela começa a comer muita folha, muitos alimentos que soltam e também começa a comer muitas sementes, muitas fibras em geral e, consequentemente, esse desequilíbrio, que normalmente ela vai desequilibrar esse consumo, ele vai até piorar o intestino dela. E aí é onde vocês falam, mas é porque eu coloquei isso e não funcionou. Claro, meu amor, você colocou de forma isolada, você colocou isso sem estratégia, então dificilmente isso vai realmente regular o seu intestino, tá? Então, gente, excesso de fibras solúveis pode prender o seu intestino, principalmente se você for uma pessoa que tem dificuldade de beber água, tá?
E eu tô aqui bebendo a minha aguinha porque eu tô morando num lugar muito quente agora. Hoje eu acordei bem capenga por falta de água. Não por falta de água, eu bebi muita água ontem, mas assim, aqui parece que todo tanto de água que a gente bebe é pouco, né? Então, aí é outro motivo pelo qual o seu intestino é preso. Porque você não equilibra fibras solúveis com fibras insolúveis, tá? Terceiro motivo, quantidade de água. Por quê? A maioria das pessoas, elas falam assim, não, mas eu bebo muita água. Gente, mas dependendo do lugar que você mora, se for um lugar muito quente, se você faz um exercício que você sua muito, por exemplo, você vai precisar de muito mais água do que você imagina, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu faço o cálculo de água por quilo de peso, então 40 ml por quilo de peso, que seria, né, o ideal para quem quer ter um intestino funcionando, se eu fizer isso pelo meu peso, vai dar mais ou menos 2,1 litros, tá? Se eu, Gabi, beber só 2,1 litros de água por dia, meu intestino não funciona, tá? Ele não funciona. E aí, gente, o que a gente precisa entender? Se você é uma pessoa que sua muito, que perde muita água fazendo exercício físico, ou que mora num lugar muito quente, o seu corpo vai precisar de mais água. E no que ele precisa de mais água? Ele precisa de mais água para repor aquilo ali que você tá gastando, né, no dia a dia, tanto para também melhorar o bolo fecal, ajudar a formar o bolo fecal e fazer com que você vá ao banheiro, tá? Então, às vezes a pessoa acha que ela bebe muita água. Ela acha que ela bebe muita água, quando ela realmente vai calcular, ela não tá bebendo a quantidade de água que ela realmente precisa, tá? Então, é muito importante que você pare para olhar para isso. E o ideal também é que você coloque essa água em garrafinhas, tá? Então, coloca água em garrafinhas. Dessa aqui, por exemplo, é uma boa. Essa aqui tem 700 ml. Então, eu sei que eu preciso beber mais ou menos 4 a 5 dessa daqui por dia. Aqui agora onde eu tô morando, que é muito quente. Porque senão meu intestino não vai funcionar. Senão meu metabolismo vai ficar lento. Minha pele vai ficar ruim. Então, tudo isso é bem importante quando a gente pensa em ingestão de água. A gente precisa ter uma ingestão de água adequada pra gente, pro lugar que a gente mora, pro nosso nível de exercício físico também, tá? Então, esse é o terceiro ponto pelo qual o seu intestino provavelmente é preso. A falta de água, a baixa ingestão de água, tá? Quarto ponto, não fazer exercício físico. Então, aquelas pessoas sedentárias que não fazem exercício físico, elas normalmente vão ter uma dificuldade maior para ir ao banheiro. E por que isso acontece? Porque quando eu faço exercício, eu aumento a minha motilidade intestinal. Eu melhoro os movimentos peristálticos. O que significa isso? Os movimentos peristálticos são aqueles movimentos que o nosso corpo faz para aquele cocô descer do nosso trato digestivo, do nosso trato gastrointestinal. Então, naturalmente, quando eu faço exercício físico, quando eu mexo as minhas pernas, quando eu faço um agachamento, um pilates, uma yoga, enfim, qualquer tipo de exercício, eu vou estimular esses movimentos peristálticos. Eu vou fazer com que esses movimentos fiquem aí mais, mais importantes, mais fáceis de serem realizados. E o movimento peristáltico funcionando bem, você tendo esses movimentos peristálticos legais, você vai ter uma facilidade maior para ir ao banheiro, tá? É muito comum, inclusive, por exemplo, que pessoas que correm, né? Quem corre vai me entender. Você corre, depois da corrida, normalmente o seu intestino quer funcionar, tá? Então, é bem importante que a gente faça exercício físico se quiser ter um funcionamento adequado do intestino. Bom dia, Paty, seja bem-vinda. O exercício físico ele vai ajudar bastante. Então, a caminhada, a corrida, até a própria musculação também, porque você faz exercícios ali de agachamento, você faz exercícios que vão estimular esses movimentos peristálticos, que vão estimular o seu trato gastrointestinal, tá? Então, esse é o nosso quarto ponto. E o quinto ponto pelo qual o seu intestino provavelmente não funciona é fazer o uso crônico de medicamentos ou fazer o uso crônico de laxantes para estimular o funcionamento do intestino, tá? Então, o que a gente precisa saber, gente? O laxante, ele é uma forma de forçar o seu intestino a funcionar, tá? Então, o laxante, ele faz com que você tenha um funcionamento intestinal forçado, que não é natural para o seu corpo, que não é natural para o seu intestino. Então, o uso crônico desses laxantes, ele vai acabar deixando o seu intestino preguiçoso e vai acabar deixando esse intestino mais travado ainda. Então, quando você usa o laxante, naquele momento que você usa, ele pode até te ajudar, ele pode até funcionar.
Porém, a longo prazo, ele tende a prender cada vez mais o intestino, porque ele se acostuma, né, o nosso intestino, ele se acostuma a funcionar somente na presença de laxantes, e aí quando você tira ele fica mais travado do que ele já é, tá? Então isso é muito importante para você entender, para você saber, porque se você é uma pessoa que usa laxantes de forma crônica, você precisa parar com isso agora, né? Porque senão o seu intestino vai ficar cada vez mais travado e cada vez com mais dificuldade de funcionar de forma natural. Ele vai começar a funcionar somente quando você usa laxantes. E qual que é o problema de usar laxante, gente? O laxante, como eu falei, ele faz com que o intestino fique todo contorcido, então ele força esse funcionamento. Além do que, quando você faz esse cocô, que funcionou, né, à base de laxante, ele naturalmente vai fazer com que você perca água, vitaminas e minerais, que você perca um monte de eletrólitos, isso vai acabar te desidratando e, consequentemente, fazendo com que você perca vitaminas e minerais. Isso piore todo o seu corpo, principalmente seu intestino, mas isso vai acabar te causando cansaço, fadiga, queda de cabelo, unhas fracas, justamente porque você não tem vitamina suficiente para que o seu intestino funcione, para que seu corpo funcione de forma adequada, tá? Então, é bem importante que você não fique utilizando laxantes para o seu intestino funcionar, tá bom? A Rafaele falou, tenho fibromialgia, nem com laxantes estão resolvendo minha constipação. Então, Rafaele, aí eu te pergunto, você já fez um processo de desinflamar o seu intestino? Tá? Porque isso é muito importante. Muitas vezes você coloca laxantes, você coloca um monte de receitinhas, um monte de dicas para o seu intestino funcionar e não vai resolver, tá, gente? Não vai resolver. Há bastante tempo atrás, eu trabalhei com bastante pacientes com fibromialgia. Quando eu trabalhava numa operadora de saúde, eu tinha um grupo lá que eu fazia que era com paciente com fibromialgia e a constipação era algo bem comum, né? Então elas chegavam super constipadas e aí eu ia passando estratégias, ia passando um cardápio anti-inflamatório e, consequentemente, essa fibromialgia melhorava, as dores melhoravam e o intestino preso também, tá? Então, se você tem síndrome do intestino irritável, por exemplo, a primeira coisa que você precisa fazer é desinflamar o seu intestino, depois regular o seu intestino e depois tratar a síndrome do intestino irritável, tá? No método DRA, que é meu método de regulação do intestino, né? Eu tenho exatamente esse passo a passo para te ajudar a resolver. Então aí eu falei, gente, quais são as 5 coisas que estão prendendo o seu intestino. E aí agora eu vou te falar o que você precisa fazer. Primeira coisa é desinflamar o intestino e a gente desinflama ele através de estratégias que tem um passo a passo, que tem uma rotina, que tem ali uma lógica para seguir, não de dicas isoladas. Depois a gente vai partir para a fase de regulação, onde você vai regular o funcionamento desse intestino, melhorar a frequência de evacuação, melhorar a consistência das fezes, tá? Então, e depois a gente vai para o protocolo onde você vai desinchar, onde você vai reduzir essa distensão abdominal, que provavelmente te acompanha justamente porque o seu intestino é preso. E no caso da Rafaele, que tem intestino irritável, a distensão abdominal é uma coisa que vem com bastante frequência, né? A maioria das pessoas tem bastante distensão abdominal na síndrome do intestino irritável, tá? Bom, então é isso, gente. Vamos recapitular aqui. Por que o seu intestino está preso? Primeiro, porque você come coisas que prende desde que você é criança e utiliza dicas isoladas para fazer o seu intestino funcionar e isso não traz resultado. Segundo, desequilíbrio entre fibras solúveis e insolúveis na sua dieta. Quando eu tenho excesso de fibras solúveis, eu posso ficar com o intestino preso, tá? Terceiro, quantidade de água que você ingere. Muitas vezes você acha que está bebendo muita água, mas não está bebendo o suficiente para o seu corpo e para o seu intestino. Quarto, não fazer exercício físico. Então, se você é sedentária, provavelmente seu intestino tende a ficar preso. E quinto, fazer uso crônico de laxantes. Então, a gente sabe que o uso crônico de laxantes, ele pode ajudar a travar mais ainda o intestino do que melhorar. Ele pode até funcionar naquele momento, mas depois ele vai travar. E aí, Gabi, o que eu preciso fazer para destravar o meu intestino? Primeiro, iniciar um processo de desinflamação, retirando aqueles alimentos que você tem sensibilidade, que podem estar travando o seu intestino. Segundo, regular o seu intestino para que ele melhore a frequência de evacuação e a consistência das fezes. E terceiro,
reduzir aqueles alimentos que fermentam para que você consiga desinchar a sua barriga, tá bom? Então esse é o passo a passo ideal para que você destrave seu intestino e desinche a sua barriga. E aí eu aproveito para lembrar que no dia 29/1 às 19h25 eu vou dar uma aula gratuita e 100% online, onde eu vou te mostrar onde você está errando de forma mais profunda e vou te explicar bem sobre isso. E também depois eu vou te mostrar o que você precisa fazer para destravar o seu intestino e desinchar a sua barriga, tá bom, meus amores? Para participar dessa aula é só clicar no link da bio e se inscrever. É isso então, um beijo, fiquem com Deus e ótima semana para vocês. Tchau, tchau!